Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Hoje nós iremos trabalhar com a lei de tortura, lei 9455 de 97. A gente vai trazer aqui as principais informações, né, as noções introdutórias aqui neste primeiro momento para você entender, né, a gente introduzir na verdade as ferramentas jurídicas desta lei tão importante. Então, lei de tortura, lei 9455 de 7 de abril de 1997. Primeiro ponto que você precisa saber é que na Constituição de 88, tá? A Constituição de 88, ela foi a primeira a trazer de forma expressa a tortura, né? Existem vários dispositivos legais, principalmente no artigo 5º, né, que traz aí de forma expressa falando aí sobre a tortura. Obviamente, depois de o Brasil ser signatário em tratados internacionais, né, se comprometendo a reprimir esse tipo de conduta. Então, na Constituição, lá no artigo 5º, inciso 3º, ele já faz menção à questão da tortura. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Então, aqui no artigo 5º, ele já faz menção aí à tortura no inciso 3º. E ele também faz menção em outro inciso, que diz o seguinte: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecente e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos por eles respondendo os mandantes, os executores e os que podendo evitá-los se omitirem. Bacana? Então a gente pode concluir o seguinte, que a tortura ele é um crime equiparado a crime hediondo, sujeito às mesmas regras impostas, né, aos hediondos. Bacana? Então, avançando. Em relação à tipificação da tortura no ordenamento jurídico brasileiro. Pessoal, em relação a isso aqui, antes da lei 9455, ele, né, já se falava em tortura lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, lei 8.069, né, de 90. Só que lá na lei 8.069 foi muito criticado porque era uma lei muito genérica, né, que se falava de tortura apenas em relação à criança e adolescente. Só que com o advento desta lei, aí, né, foi revogado o artigo 233 do ECA, né, que falava sobre isso. Aí teve a revogação e acabou com essa celeuma. Então, o primeiro dispositivo a se falar de tortura, né, foi o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a Lei 8.069, né, /90. Só que, né, com o advento desta lei aqui, foi revogado o artigo 233 do ECA. Até porque, se a gente for observar, né, uma lei genérica tratando de um dispositivo bem específico. E aí, isso aí foi muito criticado, foi muito, né, chegou até no STF, teve vários questionamentos, mas acabou que esse problema encerrou com o advento desta lei, que revogou lá o artigo que falava sobre a tortura. Bacana? Em relação à objetividade jurídica do crime de tortura, né? Ele cuida-se de crime de tutela da dignidade da pessoa humana, né? Que isso é um princípio aí que norteia o nosso ordenamento jurídico, é o princípio da dignidade da pessoa humana, na sua integridade psíquica e física, bem como a sua liberdade. Então, no tocante à objetividade jurídica no crime de tortura, os bens jurídicos tutelados é o quê? A dignidade da pessoa humana, a integridade física e psíquica e também a liberdade. Aí eu te pergunto, qual seria o sujeito ativo e o sujeito passivo?
Como se trata de um crime comum, né? Você já sabe que é um crime comum, ou seja, é um crime que pode ser praticado por qualquer pessoa, tá? Então, o sujeito ativo aqui seria o quê? Qualquer, né? Qualquer pessoa. Agora, e se for um funcionário público? Nesse caso aqui, quando o sujeito ativo é um funcionário público, aí incidirá, na verdade, as causas de aumento de pena, né? Nos termos lá do artigo 1º, parágrafo 4º, inciso 1º aí da nossa lei aqui, tá? Que a gente vai ver mais adiante isso aí. Então, o sujeito ativo, por se tratar de um crime comum, seria aí qualquer pessoa. E em relação ao sujeito passivo, né, que é óbvio, né, seria quem? A vítima. Seria a pessoa que está tendo a sua integridade física, psíquica, né, violada. Esse seria, na verdade, o sujeito passivo. É aquele que sofreu a violação à dignidade, à integridade física ou psíquica ou à liberdade. Beleza? Em relação à competência, né? Em relação a competências, cuida-se de... A competência para processar e julgar esse tipo de crime aqui é da justiça, tá? Da justiça, em regra, né? É da justiça comum. E aí, pode entrar no âmbito federal, né? Da justiça federal e da justiça estadual, né? Pode ser federal ou estadual. Em relação à federal, se por exemplo nessa tortura tiver relacionado a empresas públicas ou autarquias que são integrantes da União, aí nesse caso incide aí o artigo 109 da Constituição Federal, né? Aí a competência será levada para federal. Aí o restante vai para estadual. Então trata-se aí de um crime comum que vai ser processado também na justiça comum, seja no âmbito federal ou estadual. Agora aí tem um porém, né? Esse aqui é em regra. O porém é o seguinte: e se a tortura for praticada, faltou um D com A aqui, né? For praticada por militar e a competência. O nosso marco inicial, na verdade, o nosso ponto aqui, nosso ponto de referência, na verdade, vai ser o ano de 2017, 16 de outubro, que justamente foi no tempo aí que foi publicada aí a Lei 13.491 de 2017. Na verdade, ela entrou em vigor, né? Então, o nosso marco aqui seria o ano de 2017, o dia 16 de outubro. Antes disso aqui, pessoal, o que acontecia? Como essa conduta aqui, ela não estava prevista no Código Penal Militar, né? Todo crime de tortura praticado por militar, ele era processado na justiça comum, tá? Na justiça comum. Porém, com o advento da Lei 13.491 de 2017, depois dessa lei aqui, o que aconteceu? Ela alterou lá o Código Penal Militar e agora, se a tortura for praticada por militar, a competência agora, atualmente, né? Atualmente, a competência, vou escrever aqui, atualmente, a competência é da Justiça Militar. Veja o seguinte, aqui eu tenho uma justiça especializada, né? Que é a Justiça Militar. Só que o crime é comum. Esse crime ele não está previsto no Código Penal Militar, tá? No CPM. Mas ele vai ser processado e julgado pela Justiça Militar quando for praticado por militar, né? Depois do advento desta lei aqui, 13.491 de 2017. Bacana? Então isso aqui pode até ser objeto de prova, você tem que ficar atento disso aqui. Então antes, né, da lei 13.491, se ele fosse praticado por militar, ia para a justiça comum, tudo normal.
Depois, né, 16 de outubro de 2017, atualmente, se for praticado por militar, ele vai ser processado e julgado, né? A competência vai ser da Justiça Militar, embora o crime seja comum, embora o crime não esteja previsto no Código Penal Militar. Em relação à prova no crime de tortura, é importante você saber o seguinte: existem dois tipos de crime. Aquele crime que deixa vestígios, né, que é o chamado de crime não transeunte, e o crime que deixa vestígios, tá? E o crime que não deixa vestígios, na verdade. Nós temos o crime não transeunte, que é o crime que deixa vestígios, né? Dá até um nó na cabeça aqui. E crime transeunte, que não deixa vestígios. Veja, o que não é transeunte é o que deixa. E o que é transeunte é o que não deixa, né? Então, se deixar vestígios, o que você vai fazer? Como é que você vai obter uma prova? Vai fazer o óbvio, né? O exame de corpo de delito, né? De corpo de delito. Agora, se for um crime aí que seja só no âmbito psicológico, aí pode-se admitir outros meios de prova. Dê um exemplo, professor. A testemunha, né? Existe até um julgado, né, que foi parar no STJ, que ele é categórico em dizer que o seguinte, até vou pegar o julgado aqui e vou ler para vocês aqui. Em se tratando do crime de tortura previsto no artigo 1º, inciso 1 da Lei 9445 de 97, e sendo impingido à vítima apenas e tão somente ao sofrimento de ordem mental, e que, portanto, e de regra não deixa vestígios, é suficiente a sua comprovação por meio de prova testemunhal. Bacana? Então pode-se usar testemunhas aí quando não se deixa vestígios.